Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Tô voltando aí depois de um tempo aí longe do canal, até porque eu tive uns problemas com o trabalho e outras coisas e por isso me ausentei por um tempo. Mas estou retornando e a partir de hoje eu volto a retornar com os nossos vídeos diários, fazendo o que a gente está acostumado a fazer aqui no canal, que é trazer informação do Fluminense. E hoje, principalmente, eu voltei até para a gente conversar um pouquinho sobre essa viagem do Fluminense para o Mundial, né? O Fluminense já está nos Estados Unidos, é, ele está na cidade de Colômbia, né? E vai fazer os treinamentos por lá. É, Ontem eu estava prestando atenção no embarque do Fluminense, uma entrevista que o Germancano deu, e reparei que ele está bem mais magro, magro até, aparentemente até mais do que o natural, né? O Germancano está extremamente magro, mas assim, diz ele que foi para o tratamento para cuidar daquele processo do joelho dele. Mas e eu reparei hoje também nas reportagens feitas pelo jornalista Marcelo Neves, do Globoesporte.com. Ele estava lá do GE, né, na verdade. Ele tá lá e estava trazendo informações. E essas informações, no Globo Esporte hoje, o Bruno Cortes falou, e mostrando imagens que os jogadores como o Bernal, o próprio Cano, o Keno e também o Canóbio estavam todos treinando com o grupo, e isso é muito importante. O time está praticamente voltando e a informação que chega dos Estados Unidos é que todos os jogadores vão estar disponíveis para poder estar liberado para a estreia do jogo contra o Borussia no próximo dia 17. Creio que a ansiedade que toma conta de mim deve ser muito parecida com muitos de vocês, né? Esperando que comece logo esse Mundial e a gente vê logo o primeiro jogo do Flu pra gente ver. Só que o outro assunto que também paira pra gente é a contratação de reforços. O Fluminense ficou badalado que estava esperando abrir a janela, porque o Fluminense poderia fazer contratação de reforços, e esse até agora não veio. Não veio nenhum reforço para isso. O Fluminense colocou na lista de inscritos para o Mundial 31 jogadores, deixando 4 vagas em aberto. Óbvio que se por acaso não houver essas contratações, os jogadores da base, como Wesley Natan, como outros meninos, podem fazer parte desta lista. Mas nesse primeiro momento, a ideia inicial é ter jogadores aí de renome. E o primeiro deles que foi citado foi Jefferson Soteldo. Já vamos falar do Soteldo agora. Outros nomes que foram citados foi do Elinho, jogador que está no Pachuca do México, e eu gosto bastante. Eu gostaria muito de ver o Elinho jogando, fazendo parte desse elenco do Fluminense. Eu acho que ele cairia como uma luva, né? Acho que o Elinho seria o jogador ideal para vir para o Fluminense, seria muito importante. Também foi sondado um jogador que não me agrada, mas foi feito uma consulta a ele, né, se ele gostaria de vir jogar no Fluminense, que foi o jogador William, e é jogador do Corinthians e do Fulham. Eu acho que foi um tiro no pé da diretoria, até porque eu não. Primeiro que eu acho que o William está na mesma aquele patamar de jogador de Douglas Costa, de outros jogadores que passaram pelo Fluminense há um tempo atrás. Mas e ele tinha deixado claro que não queria voltar ao futebol brasileiro por causa de uns problemas que aconteceram em São Paulo, com a torcida do Corinthians, de ser ameaçado pela internet a família dele, todo esse processo. Então, creio que isso seja um problema para isso e para esse tipo de situação. De qualquer forma, creio que o Fluminense tem uma possibilidade aí agora de conseguir, como é que eu posso dizer para vocês, um bom reforço. E esse reforço é Jefferson Soteldo.
Por que eu estou dizendo isso? Soteldo é um jogador diferente dos que nós temos que joga para lá. Ele é um para um também, como é o Keno. Só que é um jogador que tem mais novo, mais habilidade. Se contundiu bastante esse ano, sim, tá vindo de várias contusões, mas já voltou, tanto que jogou ontem pela Venezuela e fez uma boa partida. Mas creio que Soteldo pode sim dar aquela condição maior ao Fluminense. Lembrando que ele pode jogar também como jogou ontem na seleção, é um pouco mais recuado, né? Jogando como um falso 10 ali, né? Monitorando, não é monitorando, como eu diria, é mais ou menos abastecendo, é a melhor palavra, abastecendo o time dali para frente. Agora, o que está acontecendo? Por que o Soteldo ainda não foi anunciado? Hoje eu ouvi alguns jornalistas, principalmente ouvi participações de outros influenciadores falando sobre essa possibilidade ou não da vinda do Soteldo. E aí o Globo.com, o GE traz a seguinte informação, ó. Fluminense chega aos valores desejados pelo Santos e o negócio só tem barra no parcelamento. Vamos entender um pouquinho melhor o que quer dizer isso. A ideia de ter o Soteldo, ela é importante, mas o Fluminense não teria. Ninguém tem o valor exato, isso não foi divulgado ainda, esse valor exato. A gente tem aqui as imagens do Soteldo com a camisa do Santos. Não foi informado o valor, mas sabe-se que no início do ano o Galo tentou fazer a contratação do jogador Soteldo por 5 milhões de dólares e o Santos recusou. Até porque não tinha um outro jogador que pudesse ter as mesmas características para jogar pelo time do Santos. Mas, de qualquer forma, para mim esse valor tá por aí. O Fluminense deve ter feito uma proposta num valor um pouco abaixo e agora deve ter chegado. Agora, só que a única coisa que está literalmente esbarrando é na forma de pagamento. Uma vez que o Santos, e olha, chega a ser engraçado, né? O Santos, ele alega que não quer parcelado, porque primeiro vai precisar do dinheiro para contratar e outra coisa, também ele tem medo de levar um calote. Olha quem está falando, o Santos que está com transferban aí, à beira de entrar mais um, por não pagamento das suas dívidas. Não quer dizer, ele olha para ele mesmo e aí esse olhar dele faz que ele tome essa decisão. Mas, pelo que eu ouvi, principalmente do Ian do BTB Esporte, também do Marcelo Neves e também do Vitor Lessa, muito provavelmente essa situação deve ser resolvida e creio que até terça-feira Soteldo deve ser inscrito pelo Fluminense no Mundial de Clubes e deve sair da Venezuela, na verdade vai jogar no Uruguai e deve sair do Uruguai direto para os Estados Unidos. Lembrando que eu não sei se ele tem essa documentação definida para jogar, para poder estar liberado para jogar. Eu não consigo lembrar, e aí vocês podem me ajudar e colocar aí no grupo, se por acaso o Santos jogou aquela Copa Mickey no início do ano, no início de temporada, e se jogou, se por acaso o Soteldo estava incluso. Eu me lembro que o São Paulo fez parte, mas eu não lembro se o Santos fez. Eu vou fazer um levantamento e depois trago isso no shot para ver se isso foi ou não, se é ou não uma realidade, se ele tem ou não. Mas eu creio que é um jogador que o Fluminense deve conseguir rápido um visto de trabalho para ele poder jogar o Mundial. E creio que na estreia estaria liberado para entrar. É um jogador que eu acho que vai acrescentar para o time do Fluminense. Ele tem os problemas extracampo? Tem. Os problemas extracampo dele não é um problema como é do John Kennedy, mas sim ele perde um pouco o interesse. Mas como o Renato já deixou bem claro que ele sabe lidar bem com essa situação, então o Renato deve estar bem ali preparado. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Soteldo era o nome que vocês gostariam? Eu gosto dele, eu gosto do Soteldo, acho que ele é um bom jogador. Mas eu preferi o Elinho. Eu acho que o Elinho cairia melhor nesse time do Fluminense. Eu acho que o Elinho
E não acho que o Fluminense deve parar aí. Eu acho que deveria tentar o Elinho de qualquer maneira, porque o Elinho é um jogador novo, é um jogador que cairia muito bem nesse time do Fluminense. Lembrando que agora, se o Soteldo vier, nós vamos ter um ataque ali com áreas de um lado, o Soteldo do outro e o Cano, que deve estar retornando à equipe titular. Espero que na primeira partida já do Mundial o Cano já esteja preparado para voltar. Não sei se começa com o Everaldo, mas creio que o Cano tem chance de ser titular na primeira partida contra o Borussia. Tem outros jogadores que o Fluminense poderia pensar aí, mas aquela ideia de ter um grande medalhão que todo mundo pensava que poderia ser o Richarlison, que poderia ser o Firmino, eu acho que isso aí já ficou claro que dificilmente acontecerá. Lembrando que o Fluminense, com o próprio Mário Bittencourt, o presidente, deixou claro que já estava conversando com 2, 3 jogadores, né? E que poderia estar tomando outros rumos, mas até o momento isso não aconteceu e aparentemente se está acontecendo não vazou. Vazou esses 3 nomes que foram do William, que foi do próprio Soteldo e também do Elinho. E pintou um quarto nome hoje também, que eu acompanhei muito aqui, foi que o Fluminense teve indicado para ele, oferecido Carlos Vinícius, e que também era jogador da Premier League. Porém, o Fluminense, o Renato foi que vetou a vinda desse jogador. O Renato acha que esse jogador não é um jogador que vai agregar para esse momento, não é a necessidade que o Fluminense tem. Então, por isso, ele está nesse momento fora da lista. Não sei se até lá pode acontecer. Lembrando que ainda tem no mercado aí o Ilharão que está rodando por aí, que poderia estar sendo aproveitado por outros times, né? Mas como o Fluminense está tendo de volta aí jogadores como o Bernal, que já treinou hoje, não sei se essa posição de meio campista seria. Acho que ele é um jogador que poderia agregar bastante ali naquele meio campo, entendeu? Mas com o Hércules jogando ali, o Nonato, não sei o que o Renato pensa para esse tipo de coisa. Acho que o Fluminense precisa de um outro atacante, precisa principalmente de um centroavante, precisaria de um zagueiro. Outro ponto importante também que foi levantado, que o Fluminense estaria negociando com um zagueiro canhoto, alto, bom cabeceador, que sabe sair jogando. Porém, esse nome não foi vazado, a gente não sabe quem é. Lembrando que também está no mercado o Tolói. Rafael Tolói, que foi jogador do São Paulo, jogador do Goiás, depois do São Paulo, estava jogando na Itália por muito tempo. E eu não sei dizer para vocês se o Tolói ele é ou não um jogador canhoto. Vamos ver aqui, eu vou olhando aqui. Vamos descobrir se o Tolói é um jogador canhoto. Eu vou tentar descobrir aqui. Não, o jogador Rafael Tolói não é canhoto. Então eu acho difícil se foi essa informação que poderia vir, mas a informação que o Fluminense negocia com o jogador canhoto. E nesse caso não é o Rafael Tolói. Ele volta a jogar pelo lado direito. Tudo bem que o Thiago ele pode fazer essa função jogando do outro lado, mas a informação é que o Fluminense queria um jogador que pegasse ali a posição, disputasse a posição com o Freitas pelo lado esquerdo da zaga. Então, vamos ver quem seria esse jogador. Lembrando que pro Mundial essa janela acaba no dia 10. Então, dia 10 agora você vai ter o final da janela. Então, você ali pode não ter, como é que eu posso dizer para você, você vai ali, pode não ter jogadores para essa janela, porém, pode logo depois o Fluminense ter contratado, que a janela volta a se abrir no dia 10 de julho. E a informação que o Mário deu é que o Fluminense contrataria os jogadores não somente para o Mundial, mas contrataria também para continuar com a equipe.
pelo Brasileiro, pela Copa do Brasil e os outros pontos. Então, esse é o nosso papo que eu queria ter com vocês, a gente poder entender qual é a possibilidade do Fluminense ter novos jogadores e também dizer para vocês que a gente está de volta aí. Peço para vocês se inscreverem no canal, dar o seu like, que é importante para a gente poder voltar a crescer nesse canal aqui, nessa retomada. E a partir de agora vamos ter vídeo todo dia. Vamos falar. Então amanhã eu volto trazendo informações, sabendo se por acaso como é que foi o treinamento, se por acaso o Soteldo fechou ou não, se nós já teremos algum posicionamento ou se pinta algum outro nome, tá bom? Gente, um abraço, deixa o seu like, tá? E foca no canal aí, tá bom? Um abraço a todos. Fui.